No céu, existe algo mais do que as estrelas. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. Outros moradores da região também veem a luz misteriosa e são atacados por ela. Vizinha. Eu, hein? Vou dormir aqui embaixo. Brisa lá em cima, essas coisas de mosquito. Ó, amanheceu, a gente pega o rumo. Precisa chegar cedo em Alcântara. E aí, Zé? Vai dormir no cafofo? Vou arrumar meu campo por aqui. Precisando de um bom descanso hoje. Esse dia é cansativo. Esse foi. Amanhã eu vou prender a âncora. Até amanhã. Vocês guardaram o peixe, gente? Eu guardei tudo. Olha lá, hein? Se ele acordar, me chama. Tu é muito quebrado. Um dos pescadores está morto. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado e na mesma noite e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Dezenas de pessoas entram em desespero. O medo do desconhecido provoca pânico. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo daquilo. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Que fosse algum castigo, né? Para um podia ser o demônio que estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor. Boa noite. O Linha Direta Mistério continua a série de reportagens sobre fatos estranhos que desafiam especialistas
e provocam medo. Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores, numa região formada por 20 municípios, conhecida como Salgado, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação feita até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato. O nome Prato é o termo internacionalmente usado pelos ufólogos para designar disco voador. A Operação Prato foi, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos, procedentes de outros pontos do universo. A Operação Prato é um dos casos mais fantásticos que tem na ufologia brasileira. O comandante da missão secreta era este homem, o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda Lima, que na época era capitão. Ele guardou um segredo durante mais de 20 anos. Mas em 1997, o coronel Holanda decidiu falar. Ele apareceu no programa Fantástico da Rede Globo e logo depois deu uma entrevista impressionante à revista UFO, onde contou detalhes da Operação Prato. Vamos à entrevista, coronel? Pai, o material que você pediu tá tudo aqui. Essa é minha filha Daniela. Tudo bom? Como vai? Minha enteada Ana Paula. Tudo bom? Eles são Marco e Ademar, que são ufólogos. Só por curiosidade, coronel, por que o senhor resolveu falar só depois de tanto tempo? Se não contar o que eu vi, amanhã eu posso ficar morto. E a história corre. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. Mesmo antes da aeronáutica chegar ao local, nós já ficamos sabendo que a população estava assustada. O clima era de pânico. Se esses malditos chupa-chupa aparecerem, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e eu tive a pessoa. E a arma nossa aqui, já sabe, que é pau, pedra, uma espingardadinha carregada pela boca. O povo vivia apavorado, porque esse feixe de luz noturno tinha já agredido várias pessoas. A comunidade toda se amontoava em 3 casas apenas. Ficavam rezando, às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Depois dos ataques a moradores, a única médica da região, doutora Adelaide, tenta dar conta de tantos feridos. Doutora, ela não fala, ela não consegue andar. Doutora. Vocês são de onde? Nós somos de Candeuva, doutora. A senhora vai salvar a minha mulher, doutora? Olha ela aí, ó. Fica a mais de 100 quilômetros daqui. Olha só, olha pra isso, dona Adelaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas. Deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre 2 orifícios paralelos
e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se 2 agulhas tivessem penetrado. Porque as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Realmente eu fiquei espantado de ver o que eu vi naquelas pessoas. O que seria o resultado da atividade dessas luzes, que ele chamava de chupa-chupa. E virou chupa-chupa, por causa desse chupando o sangue, chupa-chupa. Dezenas de famílias deixam a cidade, inclusive algumas autoridades. A médica, o prefeito e o padre decidem ficar. Não posso fazer mais nada. Mas se eu fosse vocês, eu também ia embora daqui o mais urgente possível. Com licença, autoridade. E a população de Colares foi tomada por uma crise, talvez assim, de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto e de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. E o que foi feito, coronel? Bom, a primeira providência foi mandar um grupo da aeronáutica ao local, tá? Para restaurar a ordem. E o senhor estava entre eles? Não. Nessa primeira fase eu estava em outra operação. Tudo bem. Nós estamos aqui numa missão para aeronáutica. Graças a Deus que vocês chegaram. Sargento, as pessoas estão desesperadas. A senhora quem é? Ela é a doutora Velaide. Eu acho que nós vamos precisar muito da senhora. E esse é o prefeito. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom, eu gostaria que os senhores explicassem pra gente o que está acontecendo exatamente. Eu só vou pedir um momentinho que a gente precisa montar o acampamento. Tudo bem? Vocês podem me acompanhar aqui na sombra? Pois não. Noto que algumas pessoas podem compartilhar, de repente, de uma situação emocional e essa situação emocional se propagar. Isso típico, por exemplo, é em casos de pânico dentro de um cinema, dentro de um supermercado, onde se avisa, de repente, que tem fogo, né? Então as pessoas, de repente, saem correndo, umas passam por cima das outras, há mortes, etc. E, de repente, o supermercado ou o cinema nem estavam pegando fogo. Existem explicações científicas, existem vários fenômenos atmosféricos raros, mas interessantes, lampejos no céu, luzes estranhas. Sempre, não é de hoje isso, assustaram as pessoas, né? Mas eu acho também que quando você acredita em milagre, você vai ver milagre com muito mais facilidade do que se você for uma pessoa que não acreditar nos milagres. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Naquela época, os civis foram proibidos de frequentar a base militar montada pela aeronáutica. Eles instalaram metralhadoras, metralhadoras antiaéreas, de fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Sargento, vem, sargento, rápido! Olha lá! Pega a câmera, rápido! Vamos, cuidado! Vai, filma isso! Tô filmando. Tem 20 anos que eu converso com pessoas que dizem que têm contatos com seres, né, que se dizem extraterrestres, né? E a maioria dessas pessoas tem uma reputação que você não pode ir contra. Em algum desses sistemas deve haver um planeta com as condições que propiciaram a vida na Terra. Então, isso eu acredito. Agora, o contato é muito difícil. Dadas as distâncias
gigantesca. Você pode ir para um outro planeta, vamos dizer, a 50 anos-luz de distância daqui, né, e tem lá umas bactérias, uns protozoários, né, uns vírus de alguma forma, que não tem nada a ver com vida inteligente, né? Só o fato de você ter vida não significa que você venha a ter vida inteligente. Então como é que o senhor se envolveu com a Operação Prato? Não se chamava Operação Prato. Esse nome fui eu que dei depois. Vamos combinar que se a missão era secreta, Operação Disco Voador ia ser óbvio demais, né? Então o senhor foi para a Amazônia e... Naquela época eu ainda era capitão. Eu chefiava o Paraçado, um serviço de resgate na selva. Eu tinha acabado de terminar um curso em Brasília e o comandante do primeiro Comar mandou me chamar. Segundo testemunhas, o relatório enviado pelos militares sobre o fenômeno das luzes impressiona o comando da aeronáutica. Capitão Landa, o senhor acredita em discos voadores? Acredito no que eu posso ver, coronel. Objetos não identificados foram vistos nesta região. A maioria dos objetos apareceu aqui, ó, perto da ilha de Colares. É um povoado com muita fé, mas sem nenhuma instrução. A maioria são pescadores e lavradores. E como é que eles estão reagindo? A nossa equipe enviou esse relatório. Leia, por favor. E um analista psicológico que fazia parte da própria operação, ele chegou a redigir um relatório assinando embaixo o seguinte, que se aquele fenômeno não cessasse, ou se alguma coisa não fosse feita para preparar aquela população para conviver com aquele tipo de situação, ele temia que os mais fracos de espírito, essas são as palavras do próprio relatório, passassem a buscar a autoaniquilação, ou seja, um processo de suicídio em massa. É impressionante, coronel. Parece até filme de ficção científica daqueles que... Mas não é. Capitão Landa, eu quero que o senhor assuma o comando desta missão. Entendido? Dispensável. Sim, senhor. Dura de Holanda era um cara bastante destemido, por isso até que ele foi escolhido. Ele tinha a noção muito clara de que objetos voadores não identificados existiam. Ele acreditava em vida em outros planetas e acreditava que os discos voadores realmente eram um fato legítimo. Mas ele não acreditava que os fenômenos que estavam acontecendo naquela região tivessem qualquer coisa a ver com discos voadores. O capitão Holanda chega à cidade. É a maioria aqui da região, capitão. E de algumas cidades próximas daqui. E as lesões são todas idênticas? É sempre assim, queimaduras, na vertical, com 2 orifícios paralelos. Doutor, esses ferimentos devem ter sido causados por algum tipo de inseto. No início eu também achei que fosse, capitão. Mas agora são tantas as pessoas com as mesmas características que eu não sei mais. Doutora, a senhora acredita em chupa-chupa? O senhor acredita? Eles me procuravam diariamente para saber o número de pessoas que eu tinha atendido, as entrevistava. Dizia que não era para se apavorar, que aquilo, né, devia ter vindo do céu ou um planeta, uma coisa aí. Ia confortando as pessoas, né? A senhora pode me contar como isso aconteceu? Foi um chupa-chupa, doutor. Eu quase morri. Estava numa procissão. Era uma romaria. Chupa-chupa, moço. Doutor, me salva, me salva. Os sargentos que estavam na operação, eles brincavam muito comigo porque eu sempre dizia que não acreditava naquilo. Capitão! O que é isso, doutor? O povo acende fogueiras e grita pra se defender. Eles acham que assim estão espantando os discos voadores. Bobagem, não há nenhum disco voador. Olha, capitão, eu não estaria tão certo disso, hein? Eu só vou ficar convencido quando uma nave passar por cima da minha cabeça. A equipe de observação comandada pelo capitão Holanda era formada por mais de 60 pessoas,
entre militares do serviço secreto, médicos e até psicólogos que vieram à cidade com o objetivo de acalmar a população. Nesse local, a chamada Praia do Machadinho, o capitão Holanda viveu uma experiência que o marcaria pelo resto da vida. Não adianta, essas luzes não me convencem, isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes. Exatamente, fotografei luzes, nada mais do que luzes. Não adianta, o capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né? Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente, a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Alô, capitão? Sim, sargento. Eu tô aqui com um vigia daquela olaria que fica ali perto do rio, e ele tá me contando uma história que eu acho importante o senhor ouvir. Estou aqui na cidade, vou pegar um depoimento. Capitão, o senhor me desculpe, mas eu acho que é importante o senhor ouvir. Coloca ele então no rádio. Pois não, vou passar pra ele. Pode falar normalmente, me conta aquela história. Seu Luiz, o que o senhor tem para me contar? Eu tava na beira do rio quando eu vi uma paca. Aí, capitão, me ajeitei pra caçar a bichinha. O senhor pode levar até o local onde o senhor viu essas luzes? Quê? Ir lá outra vez, capitão? Nós tivemos oportunidade de chegar a uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante. Os agentes entraram para tomar um café e comer uma bolacha, alguma coisa lá, antes de entrar no barco para a gente ir para a missão. E eu, como chefe da missão, não podia me dar essas mordomias. Eu fiquei olhando fora, vendo o ambiente. Mas tinha uma luz muito forte, verde e uma flor vermelha, e fazia um barulho como se fosse uma turbina, não era um barulho de um jato, era aquele silvo, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Nenhum piloto faria uma coisa dessa, porque isso é morte, certo? O capitão Holanda vai ao lugar onde o vigia teria visto o fenômeno e fica decepcionado. Foi neste local que o senhor avistou as luzes? Eu estou dizendo pro senhor, seu capitão, olha, luz, aquela coisa surgiu de trás daquela idade. De repente veio aquele clarão em cima de mim. Eu vim correndo, porque eu me assustei e a luz passou em cima aqui de mim, uma luz vermelha. Olha, nós já estamos há mais de 3 horas aqui, nada acontece. Sargento, vamos embora. Seu Luiz, muito obrigado, vamos mudar. Tivemos a oportunidade de filmar um objeto pairando e dela saindo umas luzes pequenas que nós chamávamos de desova. Mas voavam numa velocidade, entravam na mata, tiravam rasante, coisas fantásticas. Brincavam conosco, a verdade é que eles brincavam conosco. Se eles chegassem até aqui, depois de tamanha viagem, tamanho custo, o menos que eu esperaria é que eles fiquem brincando.
Já como assim? Já enlouqueceu? Desliga que eu quero ouvir o barulho do aparelho. E ficou na nossa frente uma coisa assustadora, um objeto muito grande. Ele deve ter acionado realmente alguma propulsão que não devia ser acionada próximo de nós, porque nos danificaria. Então havia alguma pessoa, alguma inteligência ali dentro que comandou isso. Ele disparou com uma velocidade incrível para o firmamento e sumiu no meio das estrelas. Existem centenas de bilhões de outras galáxias, então eu sempre brinco que existe mais estrela no universo do que grão de areia na praia de Copacabana, sabe? Então você pega um punhado de grãos de areia e você fala, isso tudo aqui é estrela espalhada pelo universo, né? Só que até o momento não existe absolutamente nenhuma prova concreta de que nós fomos visitados por uma outra civilização inteligente. No próximo bloco, uma nave sobrevoa Colares. O helicóptero da aeronáutica persegue um disco voador. O que é isso? Eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ver. E também a morte do Coronel Holanda. Pode todo mundo dizer que o Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum. Aqui ficava o antigo centro de Colares, onde existiam apenas a prefeitura, 2 escolas, a igreja, além de um cartório e de um pequeno posto de saúde. Colares parecia uma cidade fantasma. A maioria dos seus moradores tinha fugido para o continente. As poucas pessoas que permaneceram na ilha ficavam trancadas dentro de casa, com muito medo. Quando nós estávamos chegando, tipo, uns 50 metros da minha casa, ela bateu em mim e apontou para cima. Eu tenho que pedir pro prefeito monitorar. Maria, o que foi? O que foi, Maria? Você tá passando mal? E vi um objeto, mas tão próximo, tão e tão bonito. Até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de habitantes atacados por este ser não explicável, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ver. Mais uma testemunha procura a aeronáutica em busca de ajuda. O morador Antônio Ferreira convence os militares a ir até o local onde teria avistado um disco voador. Ele vinha naquela direção. Ok, está indo já. Vamos lá, vamos nessa direção que ele está falando aí. É um voo rumo ao desconhecido. Ele vinha naquela direção. Já entendi, está indo lá. Aí na frente. De repente, uma surpresa. O que é isso? O que é isso? Está acontecendo aqui? O que está acontecendo? A aproximação com a nave provoca uma pane no helicóptero, mas os militares conseguem retomar o controle do aparelho. E na hora o piloto explicou por que o helicóptero começou a descer? Ele explicou devido à nave que paralisou. A jet toda parou, só funcionou a hélice de cima. Nós viemos baixando. Quando ele viu que nós viemos se aproximando do chão, ele rodou e acionou a alavanca e funcionou. Segundo os ufólogos, num relatório para a aeronáutica, o capitão Holanda se rende às evidências. Ele chega a desenhar as formas de vários objetos voadores não identificados e garante que eles sobrevoam os céus do norte do Brasil. Em torno de 9 formas. 9 ou mais, pouco mais. Está tudo escrito, tudo desenhado, tudo fotografado no relatório. Fotografia mais de 500.
E filmes foram feitos 4. Um era da Força Aérea, da FAB. Não é um material cunhado por um ufólogo civil, alguém que seja um entusiasta disso. Não, isso foi cunhado, isso foi registrado à moda militar, com todo o rigor necessário. O capitão Holanda se torna um homem obcecado pelos objetos luminosos. É difícil uma pessoa passar por tudo que ele passou sem ter se modificado interiormente profundamente. Segundo o comandante Ubiratã Pinon, amigo do capitão Holanda, a aeronáutica o chamou para o fim da operação. Eu creio que nós deveríamos... Boa tarde, senhores. Boa tarde, capitão. Os senhores leram o meu último relatório? Lemos, capitão. Incrível, não? A nave pousou quase em cima da embarcação. Capitão, a Operação Prato acabou. Acabou? Acabou? Mas nós fizemos descobertas extraordinárias, brigadeiro. A aeronáutica não está mais interessada nesta operação. Tragam seus homens de volta. Nós já temos outra função para o senhor. Mas nós estamos prestes a fazer contato com os extraterrestres. A Operação Prato está oficialmente suspensa, capitão. Ouviu bem? Sim, senhor. Com licença. O que é que a aeronáutica vai fazer com todas essas informações? Capitão, nada o impede de continuar investigando sozinho. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Com licença. A FAB parou com 4 meses e a operação ela andou parar. Aí nós continuamos. Eu continuei. Segundo testemunhas, em março de 1978, os fenômenos pararam de assombrar o litoral paraense. Ainda procurando as naves, capitão? O senhor não desiste, hein? E a senhora já esqueceu, doutor? O que acontece é que eles nunca se afastaram daqui. Até hoje, eles continuam a aparecer. Acredito muito que eles estão entre nós, vivendo igual a nós, alguns deles, procurando uma maneira de nos conhecer melhor. Você não sabe se a pessoa que você está conversando é o alienígena ou não. Segundo revelou a amigos, o capitão Holanda, mesmo depois do fim da Operação Prato, continua a fazer novos contatos. Eu acho que tem que ter uma... Deixa eu ver por aqui. A presença de um extraterrestre, a gente vê um ET e a gente poder trazê-lo aqui para entrevistá-lo. Aí a gente vai acreditar realmente. Mas isso não quer dizer que a vida extraterrestre não seja possível. É possível. Hoje, nas noites de Colares, só vemos estrelas. As poucas pessoas que na época foram vítimas do fenômeno, que ainda moram por aqui, dizem que as marcas de queimadura sumiram com o tempo. O coronel Holanda manteve a sua missão em segredo até 1997. Aí então ele resolveu dar uma entrevista e contou tudo o que sabia. Coronel, e o que foi feito de todo esse material? Filmes, fotografias? Não sei. A aeronáutica recolheu tudo. Tá? Tudo foi encaminhado, foi entregue ao comandante, de lá encaminhado ao comando em Brasília. Eu não sei realmente aonde está. Eu até brincava. Cadê o meu filme? Ah, tá guardado. Tá guardado até hoje. Coronel,
O senhor não sabe como essa entrevista foi importante. Eu sei. Eu sei. Os ufólogos costumam dizer que a aeronáutica tem arquivos secretos sobre extraterrestres, sobre objetos voadores não identificados. Existe mesmo isso? Não, isso é objeto de ficção. Na realidade, não existe. A Força Aérea tem até um documento dizendo como os seus militares devem reagir em caso de um possível contato. E como deve ser o contato com a imprensa. E a primeira coisa que se fala, ó, negue. Eu fiz parte da comissão sigilosa do governo brasileiro. O presidente era o brigadeiro José Vaz da Silva. A primeira pergunta que eu fiz a ele mesmo, mas por que o interesse dos militares pela ufologia? Ele disse, porque esse é um assunto de segurança nacional. E nós estamos interessados em conhecer da estratégia dos UFOs as intenções deles. Pai, vem ver o filme com a gente. Pai, você tá bem? Chamam pelo pai. Ele se enforcou com o cordão do roupão dele. Ele amarrou numa parte alta da cabeceira da cama. Ele vinha sofrendo um processo depressivo que periodicamente se estabelecia de maneira mais acentuada há muitos anos. Pode todo mundo dizer que o Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum. E acredito que por um motivo qualquer, acontece algo com as pessoas que vão além dos seus conhecimentos ou falam algo de que não estão autorizados a falar. O renascimento dessa questão veio mais ou menos no final do século XIX com um astrônomo americano chamado Percival Lowell, que tinha um certo fascínio com Marte. E na época, 1870, 80, o telescópio mostrava Marte como se tivessem umas linhas que ele interpretou como sendo canais construídos por uma civilização inteligente marciana que estava morrendo de sede, uma espécie de canal de irrigação, né? Isso daí fez um tremendo de um sucesso. E essa ideia de que os marcianos não só eram inteligentes, mas agressivos, tomou então corpo. Daqui a pouco, a Operação Prato chama a atenção dos ufólogos de todo mundo. Há casos pontuais de ataques de pessoas por objetos voadores não identificados em vários lugares do mundo. A Operação Prato se tornou um evento estudado pela ufologia internacional. Holanda chegou a ser procurado por ufólogos de vários países, entre eles o americano Bob Pratt, um dos maiores especialistas do mundo em OVNIs e que já esteve no Brasil 13 vezes para fazer pesquisas. Há casos pontuais de ataques de pessoas por objetos voadores não identificados em vários lugares do mundo. Mas na intensidade, com a gravidade, com a proximidade e no número que nós verificamos na Amazônia, nunca, jamais nada semelhante aconteceu em lugar algum do mundo. Em vários cantos do planeta, as pessoas continuam a se surpreender com objetos voadores não identificados. Agora, de fenômeno que você tem, que é registrado em vídeo ou registrado em foto, é muito difícil você colocar uma hipótese que não seja fraude, uma interpretação, né? Porque você justamente não tem, né, o controle da hora que aquilo estava sendo feito, né?
Então esse é um problema. Você não tem nada que você chegue e fale, não, esse aí é incontestável, isso não existe. Por que eles vieram à Terra sugar sangue de brasileiro e não de africano? Não sei. A ufologia é um pacote de perguntas e isso é que deve ser levado ao conhecimento das novas gerações, porque nós temos excelentes jovens superdotados. Nós adoraríamos ter contato com uma civilização extraterrestre, porque nós somos justamente as pessoas que gostam do mistério, de explorar o desconhecido. Então, quando vem essa grande surpresa, né, das descobertas, para nós é o máximo, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não pode se iludir com provas falsas. Todo mundo ficava com medo desse chupa-chupa. Isso não é lenda não, seu Moceiro? Porque lenda é mentira, né? Não, mas isso não é mentira não, isso é verdade. É verdade mesmo. Mira, Min, vai para as antenas. Min, vai para as antenas. Em maio deste ano, pela primeira vez, a aeronáutica aceita receber ufólogos em sua sede em Brasília. O objetivo da visita é pedir a abertura dos arquivos sobre discos voadores. O comando da aeronáutica não quis gravar entrevista sobre a Operação Prato, mas aceitou responder a perguntas por escrito. Por linha direta encaminhou 30 perguntas. Em resposta, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica limitou-se a enviar uma nota ao programa. Segundo a Aeronáutica, a visita do grupo de ufólogos foi realizada para mostrar a eles o trabalho da Força Aérea Brasileira na área de defesa e controle do espaço aéreo nacional. Sobre a Operação Prato, continua a Aeronáutica. Pode-se imaginar que a Aeronáutica realiza investigações científicas a respeito de todo tipo de fenômeno aéreo. Na verdade, o comando da Aeronáutica não dispõe de uma estrutura especializada para empreender tal atividade. Com relação à Operação Prato, o comando da Aeronáutica possui apenas registros baseados em dados que teriam sido repassados por um dos participantes dessa atividade. Foi produzido um relatório com diversos depoimentos, aparentemente sem fundamentação científica. Em todo o mundo, muita gente acredita e até espera um contato com seres de outro planeta. Alguns até dizem que foram levados por seres extraterrestres e depois conseguiram voltar à Terra. Outros duvidam que exista vida inteligente em outros planetas. Se os ETs existem, afinal, de onde vêm? Quem são? E o que querem? Essas perguntas ainda aguardam respostas. E você? Acredita?